Fala, meus queridos alunos do extensivo aqui do Objetivo São Carlos. Muito bem, queridos. Vamos dar continuidade então ao curso, né? Semana passada eu gravei com os senhores o módulo 4, que foi mudança de estado físico, que eu defini para os senhores a história da equação do Q igual a m vezes L, o calor latente de transformação física, e fizemos exercícios. E o que é o módulo 5? É continuação para a gente resolver e fazer exercício. E é isso que eu quero fazer com os senhores. Eu quero um breve intervalo de tempo relembrar, né? Nesse comecinho da aula e aí a gente já vai mandar bala e vamos resolver. Tem uns exercícios muito bonitinhos para a gente fazer nesse módulo aqui, viu? Muito legal. Vamos relembrar, gente? Eu vou minimizar a câmera aqui, ó, e vamos junto lá. Vai lá. Você lembra que você viu comigo? Aí a famosa equação fundamentada da calorimetria, né? Por que ela é famosa? Que é o que mais cai, né? Quanto que nós vamos usar ela, JG? Vem lá da capacidade térmica, calor pela temperatura, relacionado também à capacidade térmica, massa vezes calor específico. Na junção a gente chega na equação do que macete. Usamos quando o corpo muda a temperatura sem mudar o estado físico. Lembra que eu falei potência, calor por tempo. Muito carinho, joules por segundo, que a gente também define como sendo watts. Isso é importante, gente. Então, a história de relacionar a potência térmica em função da quantidade de calor é muito importante. Falei assim ainda lá nos módulos 2, 3, todo o calor que um corpo perde mais do que o outro recebe, a gente pode pegar, somar igual a zero. Inclusive o que ele perdeu para o ambiente, levar em consideração, se tiver um calorímetro que ele não é ideal, levar em consideração também as trocas de calor com o calorímetro, perfeito? Se ele for ideal, ótimo, capacidade térmica é igual a zero. Se ele não for ideal, vamos levar em consideração também. Fizemos exercício também mexendo com isso, né? O que mais? Aí na última aula, que nem eu estava falando para os senhores, a gente trabalhou com a história da mudança de estado físico usando a equação do Kmole, Q igual a m vezes L. Esse L, calor latente de transformação, o que pode ser em função de uma fusão, de solidificação, de vaporização, e obviamente que se Q é m vezes L, L é Q por m. Quer dizer, calor por massa, calorias por grama, joules por quilograma, que nem no sistema internacional. E eu falava assim para os senhores, fiquem atentos, tá? Quando você tem uma situação lá que o corpo está ganhando calor, fusão, vaporização, os calores latentes são valores positivos. No processo contrário, em que ele perde calor para solidificar, condensar, ele se torna negativo. Em módulo é o mesmo valor. Por exemplo, a fusão e a solidificação em módulo é a mesma coisa, 80 calorias por grama. Mas na fusão é 80, na solidificação é menos 80 calorias por grama, né? Então isso é importante, viu, gente? Muita atenção. Então fizemos um apanhado bem rapidão aí de todo o curso de calorimetria para a gente poder começar a resolver exercício. Então olha aí, ó, tá na apostila dos senhores lá, que nem eu coloquei no começo lá da aula, no slide de apresentação, na sequência, né, da apostila de aula dos senhores aí. E aí ele vai lá no primeiro e fala assim para os senhores aí da FGV. No que diz respeito às grandezas físicas inerentes aos fenômenos térmicos, assinale a alternativa correta. Bem teórico agora, né, gente? Fala assim, ó, o calor latente é uma propriedade de cada corpo e varia com o estado físico do corpo. Fala que a capacidade térmica é uma propriedade de cada substância ou material. Aí no item C, o calor específico sensível é uma propriedade de substância ou material e também vai variar com o estado físico dela. E no item D ele fala que a capacidade térmica e o calor latente são propriedades. E no item E a capacidade térmica e o calor específico são propriedades de cada corpo. Gente boa, vamos entender o seguinte aqui. O que é importante na realidade? Eu vou até colocar um conceito teórico para os senhores. Esse calor específico, lembra quando a gente falava? O cidadão foi lá, pegou 3 placas de tamanhos diferentes. Na hora que ele esquentou, então as capacidades térmicas eram diferentes. Na hora que ele foi lá e forneceu calor para elas, o que aconteceu? Ele pegou essas capacidades térmicas, viu que na verdade a quantidade de calor que ia ganhar delas, ou seja, a variação desse calor pelo tempo ia ser diferente, mas quando eu dividia essa capacidade térmica pela massa, eu chegava num único valor. E esse único valor é porque é característico da substância. Então, calor específico não tem que analisar o corpo, mas a substância em si. É o ferro, é o níquel, o que é? Qual é a substância que o senhor está analisando? E detalhe, ela muda de acordo com o estado físico. Você tem o calor específico da água, no estado líquido é 1 caloria por grama grau Celsius. Do gelo, estado sólido, meio caloria por grama grau Celsius. Então, peraí, eu estou analisando a substância, não o corpo em si, o formato do corpo, levando em consideração. Então, o calor específico é isso. Capacidade térmica, que nem eu estava falando para os senhores, aí já é diferente. Nós vamos analisar o corpo, quanto ele ganhou de calor,
em função da massa desse corpo. Por quê? Porque na realidade capacidade térmica é isso, né? O que é? Qual a definição de capacidade térmica? Você pode definir como sendo o calor pela variação da temperatura, que é exatamente a mesma coisa que a massa vezes o calor específico. Também é possível. Aí é característico do corpo em si e não da substância. Então vale a pena, tá, mim relatar isso, tá? Que nem calor latente também, característico não do corpo, mas da substância. Então fica é claro essa diferença aí quando ele está falando, tá? Por isso que a alternativa correta nesse exercício 1 é a alternativa C. Calor específico é propriedade de substância e muda de acordo com o estado físico. As outras não, as outras não tem nada a ver. Calor latente não é uma propriedade de cada corpo, não é da substância. Capacidade térmica não é propriedade de cada substância. Aí você analisa o corpo em função da própria massa do corpo. Está tudo relacionado, percebeu? Então, com essa teoria, você consegue entender o que ele está querendo propor essa teoria. Perfeito? Calor específico característico da substância, assim como calor latente. A capacidade térmica não. Já está relacionado com o corpo, né? É isso. O que mais, JG? Exercício 2. Esse é difícil, gente. É um exercício que não é simples, não. Um exercício tem que ter um carinho muito especial para fazer ele, tá? Olha o que ele fala. Em certas usinas produtoras de álcool, a condensação do etanol no processo de destilação é obtida pela troca de calor com a água corrente de rios próximos. Porém, o uso dessa água aquece o rio, gerando um importante impacto ambiental. Uma destilação em pequena escala permite quantificar o aquecimento de um rio. Utilizando-se um condensador, como mostrado na figura ao lado, a destilação produz 10 gramas em 1 minuto de etanol a 28 graus Celsius. Sabendo-se que nesse condensador entra um fluxo de água constante de meio litro por minuto a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, conclui-se que a temperatura em graus Celsius da água na saída do condensador vale quanto? São muitas informações, inclusive ele vai lá nos dados, né? Ó, calor específico da água 1, calor específico do etanol, estado líquido, né? 0,4 calorias por grama graus Celsius, calor latente de vaporização do etanol, 200 calorias por grama. Mas pera lá, latente de vaporização, eu estou falando aí sobre condensação do etanol. É exatamente o contrário, né? Lembra disso que eu te expliquei no começo da aula? Temperatura de ebulição do etanol nas condições normais de temperatura e pressão 78 graus Celsius. Densidade da água, sorteia lá 1000 gramas por litro e desconsidere as trocas de calor com o ambiente. Olha que interessante esse exercício, gente boa. Eu vou fazendo item por item para você entender. Primeiro passo é o seguinte, então eu vou fazer o processo aí de condensação desse etanol. E qual que é, JG, a temperatura de condensação dele? A temperatura, na realidade, que ele falou aí de ebulição do etanol, é de 78 graus Celsius. Então, em função disso, olha o que eu quero te propor. Exatamente nessa temperatura, vamos fazer o processo de liquefação dele, de condensação. O que acontece, JG? Eu vou fazer, na realidade, esse processo de condensação, que é exatamente a proposta, para depois virar líquido, saindo de 78 graus Celsius, e aí para depois chegar exatamente a 28. Mas espera lá, estando no ponto onde que acontece a condensação, esse processo de liquefação, quanto que ele vai ter que perder de calor então, né? Que é o processo contrário, na realidade, o processo de condensação. E aí, JG, ou seja, o vapor virando líquido, é isso que nós estamos analisando. Perder calor para virar líquido, exatamente a 78 graus Celsius. Então, na hora que eu faço o que mole, que ele está mudando o estado físico, aí eu vou achar 10 vezes menos 200. Ô JG, por que menos 200? Que é o contrário da vaporização. É exatamente o contrário da vaporização. Percebeu? Então, olha lá, menos 2.000 calorias ele precisa perder. Para o quê? Para acontecer a condensação completa de 10 gramas de etanol. Perfeito, condensou completamente. E aí? Agora sim, ele vai perder calor para chegar até 28, que é o que ele pediu. Mas quanto que ele tem que perder de calor? Olha lá, para resfriar de 78 para 28, aí é mudar a temperatura. Ou seja, aí é mudar em função de mudança de temperatura, eu vou fazer o que macete. Dessas mesmas 10 gramas, né? Isso. Eu vou pegar então essas mesmas 10 gramas, o calor específico dele, que já está no estado líquido aí, né? 0,4 que ele deu aí nos dados, e vou fazer a relação. Ele vai chegar a 28, ele saiu de 78, que era o ponto de condensação dele ali? Então, ou seja, a hora que você fizer essa brincadeira toda aí, você vai chegar, né? O que você vai ter lá? 10 vezes 0,4 vezes 50 menos 200 calorias ele tem que perder para resfriar essas 10 gramas de etanol. Beleza, então já sei quanto que ele vai ter que perder de calor, menos 2.200 calorias, repara ali,
para sair do ponto de condensação e chegar até 28 graus Celsius. Mas aí que está aí a água. Olha que interessante, vai ter um fluxo de água entrando aí nesse processo dentro do condensador. Quanto que vai estar entrando de água? Meio litro. E aí, está entrando a 20 graus Celsius. E qual que é a temperatura que ela vai sair? Então, é isso que ele está perguntando. Olha que interessante, gente, que eu coloquei aqui para os senhores. O calor para aquecer, eu chamei de calor 3 para aquecer esse meio litro de água, 500 gramas. Por que o senhor está colocando 500 gramas? Por causa do calor específico, né? 1 caloria por grama graus Celsius. Então, de 20 graus Celsius até a temperatura final θ, nesse mesmo minuto, é quanto? Aí eu vou ter uma incógnita, né? Porque é a temperatura final que eu quero achar. O que eu vou ter, então, na realidade? 500 vezes essa massa, né? 1, que é o calor específico da água, temperatura final θ menos 20. E aí se eu fizer distributivo, eu chego lá, 500 θ é menos 10.000. Fala, mas e aí, JG? Agora que vem o pulo do gato, né? Porque aonde que está o pulo do gato? Porque o que o etanol, na realidade, perdeu, a água vai ganhar. Aí eu vou precisar lá do módulo anterior. O que um perdeu, o outro ganhou. A troca de calor entre eles. Não vai trocar com o ambiente, não. É só entre eles. Então, o que o etanol perdeu vai ganhar água. Perfeito. Você pega isso daqui e iguala os dois. Na hora que você somar tudo isso daqui, é exatamente aquilo que eu estava falando para os senhores. Perdeu 2.200 o etanol? No lugar lá do Q3 você já coloca 2.200. Ou já soma direto tudo, a soma de tudo mesmo. Mesma coisa, não muda nada. Então, na hora que você faz tudo isso daí, você vai ter lá menos 2.200, menos 10.000, mais 500 θ. Aí você passa para o segundo membro, lá vai positivo, 12.200, 500, passa esse 500 dividindo, chega exatamente a 24,4 graus Celsius. Um exercício mais difícil, tá? Tem que interpretar ele, tem que analisar com calma, tem essa incógnita final da temperatura, mas ele é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho. É só analisar o que o etanol perde é o que vai receber a água. Aí você joga na equação, já era. Aí não tem segredo para resolver. Mas não é uma coisa tão simples, né? Exercício número 3. Dá uma olhada. Olha que exercício. Aqui eu tenho uma dica muito legal para os senhores. Num recipiente termicamente isolado, água e gelo são misturados e os dados iniciais são mostrados na figura, na tabela, né? O que tem? Tem 1.000 gramas de água, temperatura inicial 20 e o calor específico dela aí 1 caloria por grama grau Celsius. Do gelo, 200 gramas de gelo a menos 10 e o calor específico do gelo meio caloria por grama grau Celsius. Considerando que a troca de calor só ocorre entre o gelo e a água, e sendo o calor latente específico de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama, qual é a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura? Esse é muito bonitinho, moçada. Esse eu vou parar e vou resolver. São dois exercícios muito parecidos, esse terceiro e o quarto. Eu vou fazer de dois métodos diferentes para te ajudar. Mas eu acho que esse terceiro vai te ajudar mais ainda para te dar a dica que eu quero. Olha só, moçada, 200 gramas de gelo a menos 10. Tenta pensar no seu cotidiano. Com 1.000 gramas, 1 litro de água a 20. Afinal, se eu misturar tudo isso aí, vai ficar tudo a zero? Vai ficar uma temperatura negativa e tem A menos 2? Ou vai ficar acima do zero? E agora, como que os senhores vão saber isso? Aí eu vou pensar pelo meu cotidiano. Pode ser, você pode fazer uma relação. Mas tem exercício que vai complicar muito os senhores só de pensar de cotidiano. 1 litro de água, 20 graus Celsius, temperatura ambiente. Pegar 200 gramas a menos 10. Será que esse 1 litro a 20 temperatura ambiente é suficiente para deixar tudo uma temperatura negativa? Ah, muito provavelmente não. Mas o zero? Até pode, né? Mas mesmo assim, tem que provar matematicamente um exercício desse. E é isso que eu quero te dar a dica. Moçada, faz um gráfico, como sempre te expliquei, um gráfico de temperatura por calor. Joga as temperaturas que ele deu aí inicial. 20 no caso da água e menos 10 do gelo. Ali, obviamente, ele dá origem o zero, né? O que acontece? Olha o que eu quero te explicar. Se chama fazer teste em calorimetria. Olha o que eu coloquei ali no lado superior direito. O que é fazer o teste? Espera lá, o teste é o seguinte. Qual que é o máximo de calor, de quantidade de calor que a água pode ceder para o gelo? A água está a 20, né? Então, são 1.000 gramas de água a 20. Então, para lá, o máximo que ela pode ceder é perder o calor para chegar a zero. Então, quer dizer, ó, repara ali no gráfico, eu vou fazer esse cálculo. Eu vou fazer um queimacete chegando até zero, que é o máximo que ela pode perder. E aí, porque a hora que chegar lá em zero, vai acontecer o quê? Uma mudança de estado físico. Por enquanto é só mudar a temperatura que eu estou analisando. O calor que ela pode ceder antes de mudar estado físico. É isso, é exatamente isso. Então, se eu fizer essa brincadeira, 1.000 vezes 1 vezes, ou seja, a temperatura final 0 menos 20, eu vou chegar em menos 20.000 calorias. O máximo que pode doar a água é 20.000 calorias. Obviamente, se a gente está falando doar, menos 20.000. Agora, e quanto que eu preciso para derreter totalmente o gelo? Olha só,
Qual é a quantidade, eu abreviei ali, ó, necessária para fundir completamente esse gelo? Ele está a menos 10 e ele tem que fundir completamente. Olha o gráfico, o senhor concorda que ele vai fazer isso? Ele vai sair do menos 10, chegar ao zero e depois fundir completamente chegando até ali. Tá, e aí, JG? Vai ser necessário, eu vou conseguir então com a quantidade de calor da água que ele vai ceder, vai conseguir fundir completamente o gelo? Ah, vamos fazer o teste, né? Esse é o teste. Eu vou precisar fazer um quimacete para o gelo sair do menos 10 e chegar até o zero e um quimole para poder derreter totalmente, né? Para poder fundir totalmente. Então o que vai ter? Massa do gelo, vai lá. Quimacete primeiro, a massa do gelo 200, ele tinha dado. Calor específico, meio, vai sair do menos 10 e vai chegar ao zero? É zero menos menos 10. Obviamente menos com menos mais mais 200 gramas, que eu estou pegando a quantidade total para poder derreter, vezes o calor latente, que é 80. Repara ali, ó, aqui que você vai ter então 10 vezes meio, 5, né? Vezes 200, 1000, mais 16.000. Olha lá, 8 vezes 2. Moçada, eu vou precisar de 17.000 calorias. São necessários 17.000 calorias para fundir completamente o gelo. Agora olha lá para cima. A água consegue fornecer isso? Com certeza. A água tem calor necessário, tem calor para poder fazer a fusão completa desse gelo e ainda sobra. Para quê? Para esse gelo que derreteu completamente ganhar calor e sair do zero. E acima do zero. Opa, só que essa brincadeira eu já sei que o item A e o item B eles não podem ser. Por quê? Porque ainda a água consegue fornecer calor, além de tudo, para fazer a fusão completa, para ganhar calor, gelo e fazer o quê? Mudar, sair do zero, chegar a temperatura superior ao zero. É isso, no estado líquido. Não vai ficar a zero, então. Não vai ficar no ponto de fusão. Então, olha o gráfico aqui bonitinho para você entender. É isso aqui, ó. O que vai acontecer com a água? Na realidade, essa água vai doar calor e vai doar calor até uma temperatura final que eu quero chegar, que com certeza está acima do zero. E aí, JG, aquele trechinho na realidade ali que a gente vai analisar em vermelho é exatamente isso. Ó. Qual que é o saldo de calor para aquecer agora 1.200 gramas? Aí você pode confundir agora, né? Fala, JG, mas por que 1.200? É porque agora o gelo, ó, a massa, ó, os dados iniciais, era 1.000 gramas de água e 200 de gelo. O gelo derreteu completamente. Então, quanto que vai ficar o total? 1.200. Então, mas quanto que eu tenho para fazer isso aí, para poder, o saldo que vai sobrar? 3.000 calorias, né? Repara, precisava 20.000 calorias fornecer, usou 17.000, sobra ainda 3.000. É isso, exatamente. E é exatamente essas 3.000 calorias que eu vou analisar para fazer meu último quimacete, para saber quanto que ele vai ganhar de calor, o gelo, para chegar nessa temperatura final θ que eu coloquei ali. Aí já era, né? Tem 3.000 de saldo, vamos dizer assim. A massa agora é tudo, já virou tudo água, né? Líquido. Somando o 1.000 mais o 200, 1.200. Calor específico da água 1. Temperatura final θ menos 0, ou seja, 3.000 dividido por 1.200, o senhor vai chegar exatamente em 2,5 graus Celsius. Olha que bonitinho, gente. É um exercício que a gente chama de exercício teste, para saber se realmente eu posso eliminar algumas alternativas, valores negativos, de zero. Tomara que os senhores tenham entendido, viu? Porque ele é muito bonitinho, é referência esse exercício para outros vestibulares. Inclusive, para a gente acabar a aula, tá aí, FUVEST 2019. Foi exatamente essa a ideia. Eu vou fazer agora passo por passo na teoria para você entender também um outro jeito. Olha que interessante. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10. Você pode falar para mim após o equilíbrio o que vai acontecer? Após o equilíbrio térmico, hein? O que vai acontecer? Todo o gelo derreteu, não derreteu? A temperatura, olha lá, entender, nem todo o gelo derreteu, ficou zero, o gelo não derreteu, a temperatura ficou negativa. O louco, será que se eu colocar 200 gramas a 30 e 50 gramas de água, vou deixar esse valor tudo negativo? Tenta pensar pela prática, o item não faz sentido, né? Mas e mesmo assim, JG, eu quero provar os outros, como que eu vou fazer? Queridos, olha eu justificando item por item. Vamos analisar 200 gramas de água. Lembra aquilo que eu te falei? O máximo que ele pode chegar até zero. Então, quanto que ele vai? O calor máximo perdido dessas 200 gramas de água. Vou fazer um de macete, né? 200 vezes 1 vezes 0 menos 30. Eu não vou colocar o gráfico aqui porque você já entendeu, que é chegar até o zero. Sair do 30 e chegar ao zero. Quer dizer, olha o que você vai ter. No máximo, ela pode doar essa água 6.000 calorias. Está perdendo calor menos 6.000. Tá. Ô JG, e no caso ali, o que nós vamos fazer em relação ao gelo? Ele estava a menos 10, ele tem que chegar a zero. 50 gramas? Do menos 10 ao zero, vamos fazer o que macete? Então, o que nós vamos ter lá? Ó? Massa 50, calor específico do gelo, né? Está no estado sólido ainda meio, 0 menos menos 10.
Então, quer dizer, 10 vezes 5, aquela mesma coisa. 10 vezes 0,55 vezes 50, 250 calorias. Para sair do estado sólido do gelo, menos 10, e chegar até o zero, depois você repara lá no gráfico, que nem eu fiz no exercício anterior, mesma coisa. Vai precisar de ganhar 250 calorias. Mas calma, agora vai ter que fazer a fusão desse gelo, né? Quanto que é necessário para fundir completamente 50 gramas de gelo? Aí é que mole. 50 vezes o calor latente de fusão 80, são necessários 4.000 calorias. É exatamente o que a gente tinha falado. Então, olha lá, a água tem quantidade de calor suficiente para poder fazer a fusão completa, para poder ganhar o calor, essas 50 gramas de gelo, para chegar do menos 10 até zero e depois para fundir? Tem, né? São necessários apenas 4.250 para acontecer isso aí tudo, fundir completamente. E a água consegue dar no máximo ali 6.000. Então aí que está a grande sacada. Olha lá, o cálculo do calor que resta para aquecer 250 gramas de água, ou seja, por que 250, JG? Porque na realidade, você concorda comigo que eu já te expliquei, vai conseguir fazer a fusão completa. Tinha 200 gramas de água e vai fundir completamente 50 gramas de gelo, vai ficar 250 gramas. Então, 50 gramas que vem do gelo, mais os 200 que era da água, da amostra inicial. Então, quanto que tem ainda para restante de saldo? Poderia doar 6.000, só vai ser necessário 4.250. Então, quer dizer, o saldo, vamos dizer assim, é de 1.750, né? 6.000 menos quanto que vai usar para fazer a fusão completa do gelo lá, que é 4.250. O saldo desse é 1.750 que eu tenho. É esse o saldo que eu preciso para analisar quanto que ele consegue, né? Consegue o quê? A partir do momento que ele vai sair do zero, quanto que ele vai ser a temperatura final dele? Percebeu? Igualzinho ao outro exercício. Então, quanto que vai ser essa temperatura final dessas 250 gramas de água que agora vai ter? Percebeu? Então, quer dizer, para sair do zero e ganhar calor, ficar acima do zero, 1.750 calorias, eu vou fazer o que macete? 1.750, 250, 1, teta menos zero. Ou seja, 1.750 por 250, você vai chegar exatamente em 7 graus Celsius. Opa, perdão. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A. Todo o gelo derreteu, nós provamos matematicamente, e a temperatura de equilíbrio se tornou igual a 7 graus Celsius. É isso, moçada. A ideia foi exatamente essa. Espero ter ajudado os senhores. Fiquem agora à vontade para fazer o que vocês quiserem em relação à tarefa de módulos 4 e 5, porque aí a gente trabalhou em todas as partes, em todos os setores, ok? Um grande abraço aos senhores. Até mais.